Olá pessoal, o nosso papo sobre liderança continua aí no livro de Juízes. E o livro de Juízes começa assim, capítulo 1, versículo 1 começa assim: depois da morte de Josué. E eu quero falar com você aí nos próximos minutos sobre liderança, né? Esse livro começa dizendo depois da morte de Josué. Quem era Josué? Josué foi um grande líder, um grande conquistador, né? E ele foi o sucessor da liderança de Moisés, né? E Josué, posso dizer que ele cometeu um erro, né? Qual foi o erro? De não preparar um sucessor, né? Não preparou um líder que pudesse estar liderando depois dele. Isso causou então um período, né? Que é o livro de Juízes trata desse período, do final da vida de Josué até o início da monarquia, né? Quando o povo de Deus começou a ser governado por reis. Nesse período, nesse espaço de tempo aí, de mais ou menos 200 anos, como não houve de Josué uma sucessão de liderança, o povo ficou tempos sem liderança e Deus, de acordo com a situação, foi levantando líderes, né? Cada um com as suas características diferentes. Eu quero compartilhar, né? Nesse livro nós vamos ver os inimigos aí do povo de Deus eram os filisteus e os midianitas, os principais inimigos do povo de Deus. Nesse período, o que aconteceu? As tribos, elas estavam dispersas, divididas e enfraquecidas. Então, a primeira coisa que nós já aprendemos, quando não há liderança, o povo fica disperso, dividido e enfraquecido. E quando isso acontece, o povo ele fica assim vulnerável aos ataques do inimigo, ou fica vulnerável aos ataques da vida. Então, porque não havia liderança, o povo se dispersou, perdeu o foco, o povo ele se dividiu, né? Então, o povo não era mais unido e, não sendo unido, o povo se enfraqueceu. Então, por que é importante a liderança? Para que o povo tenha foco, para que o povo não se divida e para que o povo seja um povo forte, ok? Nós vemos aí o tema do livro: Deus sempre provê um líder no tempo oportuno. Nós vemos também, nesse livro, nós vamos ver dois líderes nobres, Gideão e Samuel. Quem nunca ouviu a história de Gideão, né? E aí nós vemos também um líder que ele tipifica uma liderança inconstante e uma liderança errante, que é o líder chamado Sansão. Sansão, ele era um líder inconstante, né? E aí nós vemos que a lição do livro é que a humanidade, ela necessita de liderança, né? A humanidade necessita de liderança. Certa vez Jesus ele disse assim, que ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, como ovelhas sem uma liderança. Então, a Bíblia diz que as ovelhas, o povo, quando não tem uma liderança, fica aflito e desamparado. A importância da liderança. A liderança é muito importante. E aí nós vemos o que? O caos predomina sempre que a humanidade faz o que acha mais reto. A vida em sociedade se torna impossível quando cada pessoa anda no seu próprio caminho, né? Então o livro de Juízes termina dizendo isso, que o povo, cada um andava segundo o seu próprio pensamento, não havia liderança. Nós necessitamos de líderes
saudáveis e espirituais para esse tempo. E aí no livro de Juízes nós vemos 13 líderes, juízes que se levantaram nesse período. Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Abimeleque, Tolá, Jair, Jefté, Ibissã, Elon, Abidão e Sansão, né? E aí eu quero terminar com você, né, aqui falando sobre lições de liderança. Fique aí, hein? Agora é muito importante essas lições de liderança. Líderes que comprometem seus valores, comprometem em última instância seus objetivos. Pega essa. Líder que compromete os seus valores morais, espirituais, de caráter, em última instância está comprometendo seus objetivos. Segunda lição: líderes devem liderar no âmbito dos seus dons, talentos e potencialidades. Houve em algum tempo uma discussão sobre isso. Eu acredito que nós devemos estar potencializando os nossos dons, talentos e habilidades, né? Tem pessoas que dizem assim: não, você tem que trabalhar a área que você é fraco, né? Para que você se fortaleça mais um pouco naquela área. Mas o que a maioria das vezes nós vemos acontecer é que uma pessoa ela tem um potencial muito grande em alguma área. E aí ela começa a focar na área que ela é fraca e às vezes ela até consegue aumentar um pouco essa área que ela é fraca, mas em compensação, aquilo que ela é forte, ela abaixa. Então ela acaba se tornando uma pessoa mediana, né? E a segunda lição aqui é que o líder deve liderar no âmbito dos seus dons, talentos e suas potencialidades. Então você deve procurar saber quais são os seus pontos fortes e você deve investir nos seus pontos fortes. Você deve ler, você deve participar de cursos, você deve participar de eventos que potencialize, né, os seus pontos fortes. Agora, tem um ponto que eu acredito que todos nós devemos procurar crescer. Que qual é o ponto? É o ponto da comunicação. Porque independentemente do que você faça, vai chegar um momento que você vai ter que se comunicar com pessoas. Então eu creio que nessa área da comunicação, todos nós devemos procurar estar crescendo nessa área. Terceira lição: aqueles que têm planos, ideias, têm poder e influência, né? Então o líder, ele precisa planejar, ele precisa ter ideias. O líder que consegue planejar e ter ideias é um líder que ele tem poder, né, para servir e influência, né? Quando nós não temos planos e nem ideias, nós perdemos o poder de influenciar. Quarta lição: líderes, essa é muito importante, líderes devem aprender a liderar a si próprios antes de liderar os outros, né? Então o líder tem que ter uma preocupação de se autoliderar, ser líder de si mesmo. Tem um livro do Augusto Cury, né, que um livretinho pequeno que eu li, que fala isso: seja líder de si mesmo, né? O líder precisa aprender a liderar, né, sobre si mesmo, as suas emoções, né, as suas fraquezas. O líder precisa ser líder de si mesmo para que então ele possa liderar, né, as outras pessoas. Quinto, as pessoas aceitam primeiro o líder e depois a causa, né? Então, por isso que o líder ele precisa passar confiança. O líder ele precisa passar confiança. O líder ele não pode simplesmente vender uma imagem de um bom caráter. O líder tem que ter um bom caráter, porque simplesmente parecer,
nessa geração não serve. Há necessidade de fato ser. Porque se você só se parece, vai chegar um momento em que as pessoas elas vão saber que de fato você só parece, mas você não tem essência, não tem conteúdo. Então, o líder, as pessoas aceitam primeiro o líder e depois a causa. E a sexta e última. Muitas vezes, Deus desperta líderes aparentemente desqualificados para realizar os propósitos dele. Então, muitas vezes Deus escolhe pessoas que, aos olhos humanos, não têm capacidade nenhuma. Aos olhos humanos, essas pessoas não poderiam liderar, mas Deus também levanta essas pessoas para mostrar que Ele é poderoso e Ele pode usar quem Ele quiser, né? Então, eu quero encerrar com a frase aí do Josué Gonçalves, e a frase dele diz assim: o líder que se acha tão maduro, por isso não continua aprendendo, está com certeza apodrecendo. Repito aí, o líder que se acha tão maduro, tão seguro, a ponto que ele decide não aprender mais, não continuar mais aprendendo, esse líder de fato está apodrecendo. Então continue aprendendo, continue aprendendo a liderar, continue aprendendo a se comunicar, continue aprendendo os seus pontos fortes e esteja consolidando esses pontos fortes. Deus abençoe, tenha aí uma ótima liderança, que você possa romper nos seus obstáculos, desafios, em nome de Jesus. Deus abençoe.